noite, que privilégio para nós estarmos aqui atrás dessa telinha, né? Na direção do culto desta noite. Que este culto possa ser uma bênção em nossas vidas e que as pessoas que estão nos assistindo possam alcançar tudo aquilo que aqui for dito e receber em seus corações. Que o nosso culto possa ser levado até o trono de graça e que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar nesta noite. Nós vamos agora ter uma palavra de oração com a irmã Caroline. Senhor Deus Pai, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por tudo que o Senhor nos proporcionou a viver. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos orientado a cada dia a vivermos segundo a Tua vontade. Neste momento, Senhor, quero Te colocar no Teu altar, Deus, o nosso culto, Deus, que através dessa tela almas possam vir a render aos Seus pés. Amém. Obrigada, Deus, por todas as pessoas que estão assistindo. Que o Senhor possa estar cuidando de cada lar, Deus, os abençoando segundo a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus é que eu lhe oro. Amém. 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 Nós queremos dizer que os irmãos, né, sejam bem-vindos e as pessoas também que não fazem parte da nossa igreja sejam muito bem-vindos nesta noite ao nosso culto em louvor a Deus. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirás aquele que te guarda. É certo que não dormitarás, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Salmo 121. Amém. Amém. Sem preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. E viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver um perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor. Que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto, ajuda, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. E viver um perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo do Senhor. Que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto, ajuda, obedecendo a Deus.
está pronto, ajuda, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, que está pronto, ajuda, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou o amor. Oi, irmãos, como vimos de manhã, tivemos uma pequena homenagem ao Dia dos Pais e vamos rever agora este momento tão especial. Irmãos, nesse dia onde estamos assim comemorando o Dia dos Pais, nós queremos numa simples homenagem da comissão de programas e mais também da igreja, queremos assim nesse momento deixar 3 versículos da palavra do Senhor como introdução desse culto em louvor a Deus pela vida dos pais. O temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então, queridos pais, que vocês sejam homens tementes ao Senhor, para que a felicidade no lar seja realmente completa. Deus abençoe, parabéns pelo Dia dos Pais.
Irmãos, neste momento nós teremos um período de oração, quando estaremos orando pelas famílias, pelo sustento, provisão e gratidão pelo cuidado de Deus conosco. Estaremos orando também pelos profissionais que estão na linha de frente da pandemia, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pelos irmãos enfermos e pela nossa nação, pedindo ao Senhor que esteja dirigindo os nossos governantes. Em Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 12, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Esse versículo 12 é muito interessante, né? Ele diz que nós devemos nos alegrar na esperança. E neste momento é que nós devemos nos alegrar na esperança de que o Senhor está conosco. E tem muitas bênçãos. E neste momento nós estaremos orando pelos pedidos que foram aqui feitos. Fazendo com que o que a palavra de Deus nos ensina, né? E perseverar em oração. Então vamos estar orando neste momento com o irmão Sidney. Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa, por esse dia que se encerra, Pai de amor, sob a tua proteção, sob a tua graça, sob a tua misericórdia. Muito obrigado. Obrigado porque tu nos salvou, Senhor, embora não mereçamos. Obrigado porque tu és um Deus verdadeiro, único, que cuida dos seus, Senhor Deus. Eu quero te louvar por isso. Quero te louvar porque tu tem nos guardado a cada instante. Tu tem nos dado força para passarmos por esse momento difícil, Senhor Deus. Eu quero te louvar por isso. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque tu tem guardado os meus irmãos em Cristo nesse momento de dificuldade. Tem tantos, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, nesse momento de dificuldade, que nós queremos te agradecer. Eu quero também colocar nas tuas mãos, Santo e Poderosa, nossas vidas, e que o Senhor possa continuar a nos guardar e a nos proteger. Quero colocar nas tuas mãos, Santo e Poderosa, a vida do nosso pastor, que o Senhor possa guardá-lo, protegê-lo juntamente com a sua família. E com ele, Senhor Deus, os pastores que o ajudam, Senhor Deus, no ministério ali da Segunda Igreja de Fragoso. Que o Senhor possa estar com esses irmãos, guardando-os, protegendo as suas famílias, para que assim, Senhor Deus, eles possam ter tranquilidade para desenvolver o seu ministério. Também quero colocar nas tuas mãos, Santa e Poderosa, a vida dos nossos diáconos, a vida da nossa liderança da igreja, para que possamos, Senhor Deus, desempenhar aquele ministério que o Senhor colocou para que cada um de nós desempenhássemos. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado por nos guardar, Senhor Deus, pois sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, não vem de outro. O Senhor é que nos guarda diuturnamente. Eu te agradeço mais uma vez, te louvo, Senhor Deus, porque tu és um Deus santo, verdadeiro, pessoal e que cuida dos seus. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, onde eu vi
Ainda a cena se mudou, surgiu em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fulgia a luz de Deus, muito pura em céu brilhar. E todos que queriam se podia lá entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana nas alturas, hosana sem cessar. Hosana, hosana, hosana sem cessar. Irmãos, neste momento nós vamos passar a palavra para o mensageiro dessa noite. Boa noite, meus prezados irmãos. Ainda continuamos com a transmissão dos nossos cultos através da internet. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, agora, neste momento de meditação na palavra do Senhor. Nós vamos estar meditando sobre o amor de Deus. Deus amou o mundo. O nosso texto é de João 3,16. Nos diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 3, versículo 16. O texto é bastante conhecido, praticamente todos nós, até as nossas crianças, sabem deste texto de cor. Eu vou mencioná-lo na versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Assim nos diz nesta versão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez este seja o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Quem sabe o mais preferido de toda a Escritura. Não se sabe, meus irmãos, de nenhum pregador experiente que não tenha pregado sobre este texto bíblico. Lutero o chamou do Evangelho em miniatura. Isto é, se nós tivéssemos apenas este versículo dos Evangelhos, nós teríamos o necessário para a nossa conversão a Jesus Cristo. Lutero assim o chamou de Evangelho em miniatura. Ele Conte disse que o seu sentido deve ser sentido, refletido, muito mais do que falado. É verdade, meus irmãos, é um texto para meditação, muito mais do que para pronunciamento, mas para meditarmos a respeito das expressões deste texto bíblico. Este texto, ele não se limita a declarar a medida do amor de Deus, mas também nos declara o resultado deste amor.
Qual foi a consequência deste amor, os atos que vieram em decorrência deste amor de Deus para com a humanidade. Deus amou o mundo. A Bíblia, meus irmãos, não tenta explicar a existência de Deus, mas em todas as suas páginas, a existência de Deus é aceita como um fato. Ela está presente em toda a palavra do Senhor. Nós, quando estamos diante do texto bíblico, da palavra do Senhor, cremos na existência de Deus e que Deus está se manifestando, se revelando a cada um de nós, através das revelações do Velho Testamento, através do Novo Testamento e da ação do Espírito Santo de Deus, que usa poderosamente a sua palavra. A Bíblia aponta para um Deus que é criador, fonte da vida e alvo da existência humana. Todos nós devemos nos voltar para o Senhor. A Bíblia, ao mencionar o amor de Deus, diz que ele é a mais alta forma de amor demonstrado à humanidade. Veja o que diz João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha, isso aí já seria algo assim extraordinário, não é? Seria uma demonstração muito forte de amor. Alguém dá a própria vida em favor de um amigo, de uma pessoa próxima, de uma pessoa querida, seria um gesto realmente extraordinário, né, de amor para com a outra pessoa. Ninguém tem maior amor do que este, diz a Bíblia, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Agora, em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós o quê, irmãos? Ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nos diz Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Então, meus irmãos, prestem atenção. O maior amor que tem, nos diz o Evangelho de João, que é alguém morrer pelos seus amigos. Agora, a Bíblia diz que o amor de Deus vai além disso, porque ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores, isto é, ainda estávamos perdidos. Ele morreu por nós, diz o texto bíblico, quando ainda éramos inimigos de Deus, né? Estávamos contra Deus, justamente por causa dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Então vejam, meus irmãos, a extensão do amor de Deus. Ele é grandioso, é o maior de todos, porque ele nos amou apesar de pecadores, apesar de que lá atrás nós éramos inimigos de Cristo, inimigos de Deus, inimigos e separados dele por causa dos nossos pecados. Foi nessa situação, nesta condição, que ele nos amou e nos amou primeiro. O deísmo diz que Deus existe, criou o mundo, mas o abandonou de vez. Não se interessa por ele, nem para guiá-lo, nem para ajudá-lo, nem para julgá-lo e nem para recompensá-lo. Quer dizer, deixou o mundo e a todos nós a sua própria sorte. É isso que diz o deísmo. Esta teoria coloca o mundo entregue à sua própria sorte. Ou seja, não há quem o dirija. Se o homem fizer as coisas erradas, também não há quem o julgue. E se fizer as coisas certas, também não há quem o recompense. É isso que pensa, meus irmãos, esta teoria. Mas o fato é que esta teoria, até aceita por muitas pessoas, não encontra nenhum respaldo na Escritura Sagrada, na Bíblia, a palavra do Senhor. Pelo contrário, a Bíblia nos fala de teísmo, ou seja, Deus criou todas as coisas.
ele guia, tem interesse pela criação, ele julga o que é mal e recompensa o bem. Então, totalmente diferente, meus irmãos, da teoria deísmo. É essa teoria que nós temos, teísmo na Bíblia. O Senhor, sim, ele criou todas as coisas, se interessa pela criação, se interessa por cada um de nós, pelo nosso destino. Ele pune o que é mal e ele recompensa o que é bom. O texto que lemos diz que Deus tanto se interessa pela humanidade que ele deseja salvá-la da punição e da perdição eterna. Deus amou o mundo por isso. Essa foi a finalidade do amor de Deus, para nos ajudar, nos socorrer, nos livrar justamente do julgamento, da condenação eterna ao inferno. E ele veio e morreu justamente porque se interessa por cada um de nós e o que ele quer é nos dar a vida eterna. Vamos, meus irmãos, refletir um pouco sobre as palavras de Jesus. Primeiro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isto é, único Filho. Como Deus, Jesus veio ao mundo e demonstrou o seu grande amor para conosco. Tanto Deus manifestou o seu amor, agiu com amor, como Deus Filho, Jesus também, amou o mundo, as pessoas e demonstrou isto. Ele demonstrou compaixão pelos necessitados. Ele acolheu os excluídos pela sociedade. Ele atendeu as crianças. Ele valorizou as mulheres. Ele curou os enfermos. Ele realizou muitos milagres. Ele consolou os abatidos, cansados. Ele consolou aqueles que sofriam, ele deu paz aos aflitos, ele ensinou o caminho, ele enfrentou toda a sorte de sofrimento, como humilhação, tentação, perseguição, traição, injustiça, prisão, agressão, dores e, finalmente, a terrível cruz. Tudo isso ele enfrentou. E ele não precisava ter enfrentado. Ele fez tudo isso por amor a cada um de nós. Então nós verificamos, meus irmãos, na prática, na vida de Jesus, o amor de Deus para conosco. Em Jesus, nós temos assim a amplidão do amor de Deus. Ele é expandido e alcança o mundo inteiro. Como disse Jesus, Deus amou o mundo. E Jesus demonstrou isso no seu ministério. Este amor de Deus custou a cruz. Este foi o preço do amor de Deus para nos salvar. Isso custou a cruz, isto é, o sacrifício de Jesus Cristo, as dores antes e no momento da morte na cruz. A cruz é o ponto mais alto do amor de Deus. Se quisermos meditar, se quisermos entender um pouco da grandeza deste amor de Deus, precisamos pensar na cruz, precisamos olhar para a cruz e saber que ali Jesus, ele sofreu pelos nossos pecados. Ponto alto do amor de Deus, demonstrado através de Cristo crucificado na cruz do Calvário. Como diz a letra, a poesia do hino, que tem como título, Se Isso Não For Amor, vejam, meus irmãos, que expressões maravilhosas que temos neste hino, nesta poesia. Deixou o esplendor de sua glória, a vir a este mundo aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde valor se isto não for amor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura, falou-lhe: ao paraíso comigo estarás. Se isso não for amor,
o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor se isto não for amor. Este hino é extraordinário porque ele fala deste amor presente de Deus para conosco, do amor de Deus para com o mundo, para com a humanidade. Tudo que Jesus fez, o que ele enfrentou, o sacrifício, toda a doação de Cristo por cada um de nós. Então, se isso não for amor, diz o autor do hino, o oceano secou. Como que nós podemos negar, meus irmãos, o oceano? O oceano não existe. Os mares, os oceanos do mundo não existem. Não podemos negar isto, como não podemos negar o amor de Deus. Se isto que Jesus fez não foi amor, diz o autor, as estrelas do céu não existem. As bilhões e bilhões de estrelas. E na verdade elas estão lá, sempre estiveram lá desde a criação, continuam lá. Nós não podemos negar as constelações, as estrelas do céu, como não podemos negar o amor de Deus. Diz o autor, se isto não for amor, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Você olha para o firmamento, para o céu, será que ele não existe? O céu, firmamento que nós vemos com os nossos próprios olhos, pois o autor disse, se isso que Deus, que Jesus fez por nós, não for amor, é como se o céu não existisse. Sim, todas essas coisas existem, estão presentes aí. O amor de Deus também existe, é presente, e nós temos experimentado, temos recebido deste amor de Deus através de Cristo Jesus. Segundo lugar, nos diz a palavra do Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi para isso que nós tivemos Jesus vindo ao mundo, como a ação do amor de Deus para conosco. Ele veio ao mundo, diz o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui, a fé é descrita como necessária para a salvação. Em outros textos bíblicos também. A Bíblia diz que é necessário crermos, é necessário a fé. Então a fé, ela precede esta salvação que recebemos através de Jesus. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós precisamos ter esta fé. Nós não vimos fisicamente a Jesus, nós não estávamos lá naquela época em que ele esteve aqui, nós não assistimos os milagres de Jesus, nós não assistimos à crucificação de Jesus, mas nós cremos pela fé. E a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E nós cremos. A palavra de Deus testifica isso, a história do mundo testifica a respeito de Jesus Cristo. Ele dividiu a própria história do mundo. Assim, meus irmãos, nós precisamos desta fé em Jesus Cristo para recebermos a salvação. Nos diz o texto de 1 Coríntios 1, 21, Deus salva os que creem. É um outro texto. Portanto, aquele que crê em Jesus, ele não perecerá. Foi para este propósito que ele veio. E a nossa parte em tudo isso é tão somente crermos, é colocarmos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. Este é o mais importante de todos os efeitos do resultado do amor de Deus. Ele nos livrar da perdição eterna. Ele nos livrar da condenação eterna. Este é o grande propósito de Deus, de nos livrar da condenação eterna. Em terceiro lugar, diz o texto bíblico, os que não creram perecerão. Então, assim como aqueles que creram, eles serão salvos, aqueles que não creram perecerão. Diz ainda o texto de João capítulo 3, agora no versículo 18, o seguinte, o que não crê já está julgado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está muito claro, meus irmãos, meus amigos que estão aí assistindo esta pregação pela internet. Está muito claro a palavra de Deus. Aquele que não crê, ele já está julgado, porquanto ele não crê no nome do unigênito, do único Filho de Deus. Aliás, a Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. É somente Jesus, é o nome de Jesus, é a pessoa de Jesus, é o ministério de Jesus, é o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo gira em torno de Jesus. O que nós precisamos, meus irmãos, é realmente de fé em Jesus. Mas se não houver fé, se as pessoas não crerem, perecerão. Então, lembre-se de que, no dia do juízo, os que não creram, perecerão. Nós precisamos meditar seriamente a respeito disso. Tantas e tantas pessoas neste mundo estão vivendo a sua vida realmente sem obediência a Deus, sem colocarem a sua fé em Jesus, sem receber a salvação através do sacrifício de Cristo, sem levar essa questão da vida espiritual a sério. E essa é uma questão importante, porque nós temos oportunidade de salvação enquanto nós estamos com vida aqui neste mundo. É este tempo que nós temos de oportunidade para receber esta salvação. Se não cremos como devemos crer, não apenas de acreditar, de saber que Ele veio, mas crer aqui é muito mais do que isso, é uma rendição, é assumir um compromisso com Jesus, é entregar a sua vida a Ele, é crer que Ele é o Senhor da sua vida, é crer na sua palavra, é ser orientado, regido pela palavra, é caminhar segundo a vontade dEle, é estar realmente vivendo como um discípulo, um seguidor de Jesus, é realmente merecer o título de cristão, por estar vivendo o cristianismo, vivendo a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. É ter a Jesus como Senhor da sua vida, é ter reconhecido aquele sacrifício na cruz que nos salvou da perdição eterna. Se não crermos assim, no juízo, nós teremos que enfrentar a sentença. E a sentença, nos diz a Bíblia, será de condenação eterna ao inferno. Em quarto lugar, nos diz o texto de João 3,16. Os que creram terão a vida eterna. Olha que bênção, que oportunidade. Olha o que Deus nos oferece. Ao invés da condenação, para onde estamos caminhando por causa dos nossos pecados, Ele nos oferece vida eterna, salvação eterna. Lemos na Bíblia sobre os milagres de Jesus. Ele curou os enfermos, Ele purificou leprosos, Ele transformou a água em vinho, Ele andou sobre as águas, Ele ressuscitou a mortos, mas nenhuma vez sequer, Ele transformou um velho numa criança, num adolescente ou num jovem. Ele nunca fez este milagre. Está claro, portanto, meus irmãos, de que nós vamos passar, de que nós vamos um dia enfrentar a morte física. Isso é uma realidade. A gente veio ao mundo e um dia nós vamos deixar este mundo através da morte física. Mas Deus nos oferece vida eterna, isto é, vida após a morte física. Então nós poderemos viver no céu com outro corpo, diz a Bíblia, um corpo incorruptível, que receberemos a semelhança de Cristo. Então será um corpo celestial, é algo diferente, mas é isso que Deus nos proporciona, isso que Ele nos dá por causa do seu amor, porque Ele amou o mundo, e por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos dá a vida eterna. Vamos sim, um dia, ter que passar pela experiência da morte, mas no momento seguinte, já entramos na eternidade com Deus para a vida eterna. O texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo
e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Foi para isso. Este é, portanto, o grande resultado do amor de Deus para conosco. Nos dá a vida eterna, porque através da cruz Ele perdoa os nossos pecados, Ele sofreu sacrifício por cada um de nós, para que nós tivéssemos a vida eterna. Que maravilha, meus irmãos, somos alvos do amor de Deus. Ele nos criou, estamos no mundo por permissão de Deus, e Ele nos concede dias, anos de vida neste mundo, mas há um lugar eterno, celestial, há uma morada celestial que nos aguarda para desfrutarmos ali salvação eterna e vida eterna em Cristo Jesus. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, e que esse seja o motivo, meus irmãos, da nossa alegria, do nosso louvor, da nossa adoração a Deus, a nossa vida inteira dedicada ao Senhor, porque Deus amou o mundo, Ele amou a cada um de nós, e nós devemos também ter assim um amor recíproco para com o Senhor, nos voltando para Ele, vivendo para Ele, dedicando a nossa vida no altar do Senhor. Que Deus nos abençoe. E se alguma pessoa está nos ouvindo e ainda não entregou a sua vida a Jesus, não se converteu a Jesus, faça isso agora mesmo. Pense em Deus e ore a Deus com as suas palavras, da sua maneira, e diga a Ele da sua fé, que você crê e que você quer Jesus na sua vida, e que você quer ser um discípulo dele, você quer se voltar para o Evangelho, e que Jesus assim seja o Senhor da sua vida. Se você crer desta maneira, sabe o que acontece? O seu nome será colocado no livro de Deus, no livro da vida, e naquele dia, após a sua morte, no dia do juízo, você não enfrentará a condenação. Você não receberá a condenação. Pelo contrário, você entrará na vida eterna, no benefício eterno de Deus, na bênção eterna de Deus, na salvação eterna. Portanto, isso é uma coisa pessoal, individual. Você deve fazer isto urgentemente, agora mesmo, porque nós não temos outro caminho, não temos outra saída, nós não temos outra oportunidade, não há outra solução. A Bíblia diz que somente este é o caminho para a eternidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então venha para Jesus, entregue a sua vida a Ele. Amém. Vamos orar, meus irmãos, concluindo assim a nossa palavra. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor para conosco, porque o Senhor um dia nos alcançou, ainda pecadores. Te agradecemos, ó Deus, porque Cristo veio ao mundo e Ele ali pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Cremos nisso, aceitamos a Jesus. Queremos andar no caminho, na verdade. Queremos andar sob a direção do Senhor. Queremos andar conduzidos pelo Espírito de Deus sobre a nossa vida. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, nesse propósito, e que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, nos abençoando, nos livrando de todo o mal, e que possamos ter uma vida, ó Deus, digna, santificada, vivendo na presença do Senhor com fidelidade de todas as formas. Abençoa, Senhor, as pessoas que ouviram esta mensagem, e quem sabe, ó Deus, precisando de conversão, de receber salvação, sintam agora o teu amor, a tua graça por cada um deles, e que possam entregar a vida a Jesus, e que possam ter a experiência de conversão, e serem seladas pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, opera através da palavra, alcança as vidas que estão ao alcance desta transmissão, a todos colocamos em tuas mãos. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.